Olá, meus queridos! Estamos aqui mais uma vez com mais uma turma de estágio, né, nesse podcast maravilhoso. Hoje a gente veio trazer um tema que é falando sobre TOD. E nada mais, nada menos para contemplar esse tema do que a nossa querida Poliana Mendes. Boa noite, gente. A Poliana, ela é psicóloga, neuropsicóloga, ela é terapeuta ABA, atua com treinamento parental, né, Sim. Poliana? Isso. É psicóloga no CATD e também é palestrante. Sim. Então, é uma honra ter você aqui, viu, A Poliana? honra também é minha, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder compartilhar, levar informação, levar conhecimento, né? Para um transtorno que é relativamente novo, né, que cai assim no colo, né, de algumas famílias, e nada melhor do que a informação, né, para mostrar que existem luzes, né, para atuar com isso. Isso, a gente está muito feliz com a sua Também, presença, Poliana. obrigada, Demais. obrigada, é um prazer. Eu sou a professora Marjorie, né? Sou eu que conduzo essas ações aqui com os meus alunos. E nós temos aqui representando a nossa turma toda, porque é uma turma muito numerosa, né? Ainda bem que essa turma é uma turma lotada. Nós temos o nosso querido Duarte aqui e nós temos também a Isadora. Oi, boa noite. Pronto, durante esse podcast nós vamos estar dialogando aqui enquanto construindo conhecimento, enquanto professor, aluno, né, juntamente com a Poliana. E a gente espera que tenha um resultado muito positivo, né? Então, vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Ou você quer falar espontaneamente, Não, Poliana? vamos lá, vamos lá, puxar. Pronto, é só para te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui nesse momento. E, primeiramente, pensar, né? O contexto que a gente escolheu esse tema do TOD é porque é um tema que é pouco falado nos textos. Não tem muito material, assim, para se debruçar, para pesquisar, para estudos. Então, é algo que precisa ser falado e a intenção desse podcast é justamente trazer essa conscientização para o público em geral, não só para as pessoas da psicologia, mas também trazer essa reflexão, né, para outras pessoas que não são da área, principalmente para os pais, para os cuidadores, porque esse transtorno TOD, ele envolve muito a questão social, né, então precisa ter muito envolvimento da família nesse sentido. E aí, pensando nisso, a gente fez essa ação juntamente com a nossa supervisora, a Marjorie, que planejou, sonhou tudo isso com a gente. Perfeito. E para dar início, né, a gente queria começar introduzindo, fazendo uma pequena introdução do TOD, né, que é o transtorno opositivo desafiador. Tem algumas diferenças de nomenclatura, de acordo com o DSM-5, né? Sim. Mas a gente queria começar te perguntando o que é o TOD, como ele se caracteriza, começa com qual idade, para você ir explanando um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Questões principais, Poliana, os sintomas. As identificações, que é o mais importante, né? Sim. E, gente, é um prazer, né? Também reiterando, ratificando, é um prazer estar aqui, né? Vindo de faculdade, estando, né, novamente na faculdade, com vocês que estão prestes a se formar a turma, né? Eu digo isso em nome da turma. É um grande prazer poder contribuir. E colegas, né? Vocês interessados e indo atrás, né? E se atualizando. Então, é muito gratificante. E já puxando, né, para esse gancho do TOD, o transtorno opositor desafiador, ou positivo desafiador, né, um transtorno do neurodesenvolvimento, onde a gente consegue perceber, consegue identificar por volta dos 4 a 5 anos de idade. É um transtorno onde a gente tem que estar muito atento, né? Hoje em dia, a gente tem alguns nomes, a gente tem nome para tudo, né? Na nossa sociedade. E antes, nós tínhamos, né, o danado, o difícil, né? O birrento, o rebelde, né? E, na verdade, é muito para além disso, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento onde existe uma estrutura cerebral ali, onde existe a questão genética, né? A predisposição. E quando não olhado, quando não tratado, né? Quando não dada a atenção que isso merece, ali por volta dos 8 anos, né? A literatura já traz que pode vir
a virar, né, um transtorno de conduta, onde a gente tem aí algo muito mais grave, né? O TOD, ele acomete a questão do emocional, da irritabilidade intensa, a reatividade e, principalmente, que é uma característica muito forte, é o desafio, né, que esse indivíduo mostra com relação às suas figuras de autoridade, né? Então, é a maior característica. Então, tem muita dificuldade de aceitar as regras, aceitar os direcionamentos de figuras de autoridade. Então, é muito comum, é comumente visto que pessoas com esse transtorno, crianças, né? A gente está falando assim, de primeira infância, crianças com esse transtorno, em mais de um ambiente, a gente vê que a dificuldade de se relacionar com figuras de autoridade ela é muito forte, né? Então, se você não se comportar, eu vou embora. Pode ir, eu não gosto daqui mesmo, né? Então, assim, não existe, né? Para quem está vivendo ali no senso comum, passando, né, por esse tipo de situação, não existe um acordo. Tudo que você coloca tá bom. Poliana, talvez para até ajudar, porque não é só aluno de psicologia nem psicólogo que vai estar nos assistindo. Então, Sim. o que é transtorno? Transtorno é doença, não é doença? Não é o que é o doença. transtorno? Não é doença. Eu gosto muito de falar das obras, né? Obras que existem aí, né? Desculpem o transtorno, né? Isso é algo que deixa transtornado aquele ambiente. Então, alguém que tem um transtorno, ele tem uma dificuldade no seu funcionamento. É como se o funcionamento dessa pessoa fosse transtornado, né? Então, existe, não é uma doença, não é algo que eu passo, né? Não é algo que eu transmito e não é algo curável. O que a gente tem são estratégias de psicoterapia, estratégias interventivas que vão gerar qualidade de vida. Mas um transtorno envolve muita questão genética, né? Então, eu tenho essa predisposição. Né? E a gente fala, por exemplo, de outros transtornos como a depressão, o autismo, né? Isso são coisas que estão no funcionamento daquele sujeito, mas podem, né, por conta aí da neuroplasticidade, que é algo incrível, que a capacidade do nosso cérebro de se reinventar, a gente tem estratégias, né, de intervenção que conseguem dar uma virada de chave, né, no que esses transtornos, no que essas, como é que eu posso dizer, o branco, Não tem problema não. Que a gente, com as estratégias adequadas, a gente consegue ajudar os pais e as crianças e melhorar a melhor lidar os com a sua situação. prejuízos que esses transtornos causam. Então, é como se o meu funcionamento ele tivesse vindo com um defeitinho, né? Com alguma coisa ali que está para além do que é esperado, né? Quando aquele sujeito é comparado aos pares, né? Dentro do padrão ali da sua idade. Então, o pai e a mãe que percebem algumas características do seu filho, principalmente você falou a questão da oposição, né? De bater o pé e bater de frente. Então, quando ele chegar no seu consultório, ele não vai querer simplesmente cura meu filho. A gente, na psicologia, a gente já sabe muito, né, que uma das primeiras coisas que eu ouvia, a gente não trabalha com cura, né? Cura é uma coisa muito difícil, né? Isso, e assim, muitas pessoas chegam, né, dentro do meu público, eu atendo muitas crianças com TEA, né, o transtorno espectro autista, e o índice de crianças dentro do TEA e dentro do TDAH, que é o déficit de atenção com a hiperatividade, existem essas comorbidades, né? Juntamente com o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. E aí é muito comum, né, que as famílias cheguem com essa questão, cura, né? E principalmente no autismo, que a gente tem comprometimentos bem maiores, né? No TOD, a gente tem um funcionamento cognitivo bacana, né, consegue ser inteligente, né, consegue estudar, consegue, né, desenvolver uma linguagem comunicativa, né, receptiva, expressiva, né? Já no autismo, a depender da criança, né, da pessoa, a depender do nível de suporte, a gente tem muitos comprometimentos em habilidades sociais. O TOD seria, né, um comprometimento de habilidade social, mas ele está muito mais voltado para a questão da conduta mesmo, né? Eu tenho dificuldades de aceitar as regras, eu tenho dificuldades de me conter diante de situações onde eu preciso ter um certo controle emocional,
né? Então, uma das coisas também que a literatura traz é que o Todd, ele tem muito essa ideia da vingança, né? Então, de falar o palavrão mesmo, né? De você estar ali com dor e às vezes, essa criança fazer de propósito mesmo porque acha aquilo divertido. É uma maneira de se comunicar, né? Porque o transtorno é isso, ele deixa aquele funcionamento transtornado, né? Então, é algo, socialmente falando, muito assustador, né? Mas existe essa maneira de se comunicar. Eu gosto sempre de falar dessa questão da comunicação, né? Existe aí o corpo fala, né? E eu recebo muitas demandas assim: nossa, meu Deus, está chorando muito, né? Tá chorando muito. Claro, choro, ele tem uma tristeza, ele tem a parte emocional ali de sofrimento, né? Mas ele também é uma comunicação, né? Então, o primeiro ponto é a gente enxergar dessa forma. Esse comportamento, né, de me desafiar, esse comportamento de se opor à autoridade. De se opor à autoridade, esse comportamento, né, que a criança tem de realmente conseguir deixar um adulto muito desestabilizado e sentir um pouco de satisfação com isso, é uma comunicação totalmente inadequada, né? Totalmente inadequada para a idade, para o padrão que se espera, né? Mas é uma comunicação. Então, a gente precisa partir disso, né? O que esse comportamento está querendo me dizer? Se é interessante para ele que me veja chorando, né? Quando me belisca, ou quando me bate, ou quando me desafia, eu preciso ter um enfrentamento um pouco diferente. É aí onde entra a questão do treino parental. É aí onde entra a questão de orientar muito essa família. Porque essa família vai precisar não somente de técnicas, né? Para conseguir lidar com a mudança de comportamento, né? A modificação de comportamento que uma pessoa que tem o transtorno opositor desafiador precisa, mas a família precisa ter muito equilíbrio, muita inteligência emocional, né? Porque é muito difícil você desejar, você ter ali o seu filho, a sua filha, né? E ver que está fugindo, né? Do padrão, do que se espera. Né? Poliana, você estava falando exatamente dessa questão da família, mas e quando a família não está nem aí? Por Aí exemplo, a gente é muito Sim. fácil, talvez, encontrar esse tipo de comportamento, né? Vamos supor, nas escolas públicas, Sim. onde não tem nem o acompanhamento de um psico, né, pedagogo, nem de um neuro, nada. E aí é simplesmente taxado, como você falou, de menino danado, rebelde, e acaba crescendo sem ter o devido suporte. Quando essa família não é tão presente, quem que deve ajudar essa criança? Geralmente, né, os transtornos da infância, né, do neurodesenvolvimento, eles são sempre percebidos e sempre é alertado. Hoje mesmo eu atendi uma família que quem alertou, né, a questão lá é TDAH, mas quem alertou é a família, é a escola. Então, a escola sempre ela é a primeira rede que fala: família, está acontecendo uma coisa que está fora, né, que a gente não está conseguindo lidar, que está difícil, né? E como essa criança ela acaba tendo um pouco de desamparo em casa, ela acaba repetindo mais esses comportamentos. O que a gente repete é o que fica, é o que se consolida. E aí na escola isso vai refletir. E a escola não vai conseguir atuar sozinha, porque a criança fica 4, 8 horas, né, na escola. Com os pais, com a família, ela passa muito mais do que isso, né? O final de semana aí é 72 horas, né? Me ajudem com os números. E nesse contexto, né, a gente tem que contar também que às vezes os pais não têm o mesmo grau de instrução. Sim. Às vezes estão envoltos em outras preocupações que são mais de base, né, do que mesmo se preocupar em manejar bem essa situação. E existe uma questão, eu acredito que essa questão do desamparo, né, com o meu filho, com a minha filha que tem um transtorno, ela é multifatorial. Né? A gente tem a questão cultural, a gente tem a cultura da própria família, né? Sim. Às vezes, não, eu resolvo como minha mãe resolvia comigo, como a minha avó resolvia comigo, né? Ou esse menino é assim mesmo, danado, puxou o pai, né? Então, existe uma questão cultural, existe uma questão emocional, né? Que vai determinar até que ponto essa família vai ou não desamparar. Fora que é muito difícil você ver, né? Eu vejo muito isso em algumas famílias, né? Meu filho é diferente, a minha filha é diferente.
mas eu vou tirar isso da minha cabeça, né? Esses dias mesmo já atendi uma família que eu não queria aceitar. E eu só consegui aceitar com 9 anos. Eu me culpo muito, porque eu perdi muito tempo e agora com 9 anos, quanto mais idade o indivíduo tem, mais difícil é trabalhar a modificação de comportamento, né? Então, essa questão da não aceitação, do luto, né? Do vai passar, é uma fase, né? É algo também que nós, profissionais, precisamos estar atentos, né? E acolher, porque existe também muita questão ali. De negação. Isso, né? E Sim. o próprio transtorno em si, a gente observa que como envolvem comportamentos assim muito difíceis na criança, vai gerar uma certa resistência também nesses pais, né? Uma sensação de frustração, de raiva. É natural, né? Sim. Existe esse luto no começo, toda vez que se recebe um diagnóstico. Principalmente se são pais para com os filhos, né? Se para um adulto já é difícil, quem dirá para os pais. Sim. Então... E aí entra o manejo de todos os profissionais, né? Ter essa Todos os responsabilidade social mesmo com o diagnóstico. Porque não é só o diagnóstico, entendeu? Tem que ter todo um contexto, ter todas as situações, né? Isso. Porque isso vai impactar a criança não só em casa, mas também na escola, como você falou. E precisa ter essa sensibilidade, né? Porque envolvem muitas situações, é algo que é complicado. Então, é realmente trazer esses pontos que tu comentou e... fugiu agora. Mas uma preocupação que eu estava pensando, quando eu estava lendo sobre isso, era esse caminho que muitos artigos falam, que uma criança, né, que tem o TOD, que não tem o acompanhamento devido, ele pode ir para um transtorno de conduta. Sim, e isso aí é uma realidade. Como eu tenho um trabalho muito próximo com a questão social, e eu sempre me preocupo com o quê? Poxa, talvez tantos jovens na idade dos seus 17, 18 anos que estão em situação de conflito com a lei, talvez alguns deles podem ter sido exatamente uma criança que tinha o transtorno de opositor desafiador, não teve o suporte, e aí isso levou aí ao crime. Isso. Não sei se tem algum estudo sobre isso, se é uma coisa possível de acontecer, porque muitas vezes nós falamos aqui de acompanhamento com psicólogo, com neuro, mas o que eu penso muito é naquela criança que tem o desamparo total da família, né, que o colégio, às vezes, não tem condições. E aí, a escola se vê fazer muito perdida, esse trabalho, né, de conscientização, de poder ajudar as pessoas a dizer, olha, não é só porque o menino tem energia demais, não é o menino que é danado, né? Essa criança ela precisa de um apoio. Olhar diferenciado. Aí talvez as duas psicólogas formadas, né, pode dizer o seguinte, até onde ou qual é o instrumento do Estado que poderia dar o apoio para essa criança, que é totalmente desamparada da família por uma questão social. É difícil. O instrumento do Estado. Se é o CRAS, se é o CAPS. Existe, né? Existem os profissionais que têm essa noção, né, dessas temáticas que estão aí ingressando, né, como novos transtornos e tudo. Mas, de fato, existe uma dificuldade até desses próprios profissionais, né, de trabalharem com determinados recursos, porque alguns transtornos específicos precisam de olhares específicos. E é muito difícil, né? Acaba o Estado investindo nisso. Esses profissionais enfrentam muitos desafios. Dentro da minha realidade de ter trabalhado, né, no serviço público, o que é que eu... Dentro do AE, o AE é um suporte que a gente dá, né, para quem tem TEA, para quem... O TDAH ainda nem entra, mas a gente acabava, né, entrando ali, englobando também, acolhendo essas pessoas. Então, o que é que a gente conseguia fazer? Para essa criança não ficar desamparada, mesmo sem ela estar protegida pela lei, né, porque o diagnóstico de TOD não diz que ela tem uma dificuldade de educação. Isso é só comportamental. É só comportamental. Então, não engloba nesse contexto.
Mas a nossa realidade, onde eu trabalhava, para essa criança não ficar desamparada, nós acolhíamos ela, né? E o trabalho que a gente fazia com ela era um trabalho mesmo de tentar ver Psicoeducação. exatamente, socialização, muito com os pais, né? E assim, uma dificuldade enorme, justamente porque os pais estão imersos em uma outra lógica, né? Assim, uma lógica em que eles estão preocupados com a sobrevivência. Isso. E aquilo fica ao nosso encargo, né? É Isso. demandado, vamos dizer assim, uma energia e uma confiança muito grande para nós. Então, também tinha, vamos dizer assim, era preciso todo um cuidado para que a gente orientasse eles, para que eles pudessem, dentro da realidade deles, ajudar de alguma forma. Isso. Uma escola extremamente sobrecarregada, né, de várias crianças que têm transtornos, de vários casos, né, que às vezes não têm o preparo que deveria ter, isso não só da escola pública. Mas a gente percebe que a educação ela precisa avançar nesse sentido. Até porque não é obrigatório ainda a presença de um psicólogo ou de um psicoeducador no colégio. Sim. Eu acho que a gente ainda tem isso, ainda precisa avançar nesse ponto. Precisa avançar, exatamente. Né? Porque acredito que avançando nesse ponto, a gente vai conseguir dar mais suporte, né? E enquanto equipe ali internamente, também precisa acontecer essa... Acaba que eu já vi muitos profissionais, né, que vão começar a estudar sobre aquilo, né, ou começar a se interessar e desenvolver aquilo quando recebe essa demanda. Né? Então, assim, poderia também acontecer momentos, né, em que a educação pudesse contribuir para não... Depois que entra, né, não preparar as pessoas, mas preparar antes dessa pessoa entrar. Sim. Né? Então, a gente precisa avançar muito, de fato, ainda nesse sentido. É porque senão fica naquela questão, né, da velha diferença que você falou, da birra, né, e do Todd. E em muitas realidades, estava até brincando com o Alisson, né, que faz parte, né, é mais na lei do Chico Brito Sim. do que numa psicoeducação. Exato. Né? Exato. Então... algumas falas, né, eu escuto muito, né, na minha época, a minha psicologia era chinela, né, a gente ainda tem, né, ainda é comum aí ajudar isso. a romper isso, né, ajudar a entender que é uma forma de desorganização da criança, ela não está fazendo aquilo porque ela quer, não é, esse menino está me desafiando nessa idade, né, então ajudar a entender isso, né, eu acho que é muito interessante. E essa diferença, é birra ou não é? A expressão do Todd da criança. Sim, que é muito normal, mesmo você fazendo toda essa psicoeducação, os pais caírem ainda nisso. Sim. Principalmente quando a gente está inserido nesse contexto aí, né? De um grau de instrução menor. E também, às vezes, uma coisa que eu observava, né? O cansaço, ele já é tão grande, né? Assim, a dinâmica da vida, ela já é tão difícil. E chegam vários profissionais dizendo, você tem que fazer assim, você tem que fazer desse jeito, você tem que melhorar nesse ponto, nesse outro ponto. Acaba sendo muita informação para aquela pessoa e ela, vamos dizer assim, eu vi muitos pais assim, se veem sem capacidade para aquilo e num ato de cansaço e às vezes de chateação, desespero, acabam mesmo... achando que bater vai resolver. Né? E desestimulados, porque, poxa, eu chego pro profissional com essa demanda que me aflige, essa demanda que está impactando na minha relação com meu esposo, com a minha mulher, na escola. E quando eu vou pro profissional, o profissional só me diz o que eu tenho que fazer, né? E eu não sei. Então, desestimula muito, né, também. Isso. E sem lembrar que a família, a gente teve hoje o depoimento de uma mãe, a família que está com essa criança, ela já está passando por diversos processos de mudança, né? Muitos casais se separam, né? Assim, a questão financeira, ela fica mais ainda comprometida, porque às vezes se eu não consigo um remédio pelo Estado, eu vou ter que dar um jeito de comprar. Sim. E tem que tomar, porque se não tomar, então, assim, fica mais irritado. Algo que eu tinha como um plus, uma alimentação um pouco mais refinada, um passeio uma vez no mês, eu tenho que cortar para dar conta das terapias isso já do meu é filho. Desgastante. Isso, exatamente. A dinâmica muda, né? Muitas mães, geralmente fica para a mãe, né? Muitas mães, elas ficam ali com o encargo da terapia, da casa, às vezes deixam os seus trabalhos. Então, assim... eu acho que a gente, enquanto profissional, tem que ter essa sensibilidade também.
Tem que ter. É isso que seria esse treinamento parental? Sim. E o treinamento parental, ele também passa pelo acolhimento, né? Não tem como. Tem que ter o acolhimento, tem que ter essa escuta, né? Porque eu sempre olho, viso e me debruço mesmo, né? Sobre essa questão da família, né? Dentro da sua realidade, como é que a gente pode... Isso, é importante eu ver estou isso sendo dentro da minha Isso. realidade. Eu estou sendo cobrado para fazer 10. Mas eu não consigo. A gente consegue 0,1, consegue perfeito, né? Perfeito. Então, assim, aquele 1%, aquele 0,1 sendo feito, vai ser reforçador, vai ser animador, né? Então, assim, a gente também tem que olhar para essa realidade. Por isso que nós somos ciência, né? Não são métodos, não é uma receita de bolo. Você vai olhar com um olhar muito clínico, com um olhar muito profundo para aquela família, para aquele paciente. E responsabilidade, né? Com aquelas dores, porque com certeza, são muitas questões com certeza. envolvidas. É muito doloroso, gente. O meu filho não quis ficar na escola, agrediu todo mundo, falou palavrões, né, com todo mundo. O que é que eu faço? Você não fez aquele treino que eu pedi. Isso é muito doloroso, né? Então, assim, o que foi que aconteceu? Ele dormiu bem? Como é que você está? Né? Qual foi o antecedente? Qual foi o contexto? Como é que foi? Vamos se ajudar numa próxima? Vamos agir dessa forma? Vamos ver isso aqui? Vamos mexer nisso? Vamos mexer naquilo? Às vezes, muito tempo exposto à tela. A tela gera mais ansiedade. Consequentemente, os comportamentos, né, vão ficando mais acentuados. Então, vamos mexer nisso, né? Mas eu não posso porque eu sou mãe solo, pai solo. Eu tenho que deixar na tela para conseguir fazer minhas coisas. Pois vamos colocar pelo menos esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo diferente dos comportamentos que ele está apresentando. Então, assim, tem que ter estratégias que vão entrar, né, cientificamente falando, e entrar na individualidade daquela família, naquela realidade, né? Não adianta a gente querer, não, mas você tem que... Aí corta tudo, aí tira da tela, e aí vamos mudar isso aqui, o medicamento... Não adianta, né? Então, assim, se eu compenso demais uma coisa, aquilo não vai, né, comportar. Então, eu tenho que ver a individualidade, né? Dentro dessa realidade, o que a gente faz, o que a gente pode fazer. Pronto. Deixa eu te perguntar uma coisa, Poliana. Hoje de manhã a gente estava com a Maíra, que é outra psicóloga, e estava falando sobre TOD com a gente, né? Com essa mesma turma. Sim. Pronto. E aí eu fiz uma pergunta para ela, porque assim, tem o outro lado da moeda também. Tem os pais, e isso independente se tem condição financeira ou não, né? Eu peguei vários pais que eram ansiosos, desejosos e queriam que os filhos tivessem um diagnóstico, por uma questão de benefício, por uma questão que é mais confortável e tudo. Dentro da lógica de pessoas que estão numa condição financeira melhor, a gente sabe que os benefícios são outros, né? Às vezes é um desencargo de consciência, uma responsabilidade que fica um pouco mais... Achar uma justificativa, né? De que ele é assim por conta disso. Exatamente. E aí, eu perguntei para ela no sentido que, quando a gente pega uma família nesse porte, é muito difícil o trabalho, né? Porque, assim, uma coisa é uma família que está implicada, e aí o trabalho, ele avança na velocidade da luz. Exatamente. Outra coisa é pegar uma família que está resistente, que você, além de ter o trabalho com a criança, ainda vai ter que ter o trabalho com a família. No caso dela, ela disse que, na anamnese, quando ela já identificava isso, ela não pegava o caso, né? Pronto, porque ela via que não ia ter muito avanço, já que ela não tinha o suporte da família. No teu caso, tu é da linha que é dessa forma também, ou tu fica com o caso e tenta sensibilizar essa família? Eu fico com o caso e tento sensibilizar. Eu sempre parto dessa questão de que, para mim, né, isso também vai muito do perfil do profissional, né? Eu gosto de me entrar em alguns desafios, né? Eu fico, né? Eu fico e conscientizo. Olha, a gente só vai conseguir andar se esse 1% acontecer, né? Vocês conseguem dar 50%, se esse 50% acontecer, né? E a gente vai trabalhando dentro desse viés da psicoeducação. Eu gosto muito, né? Um tema que eu gosto muito, dessa questão do treino parental, né? Das estratégias que a família pode enfrentar juntos ali, traçar, na verdade, né? Para enfrentar. Então, eu pego.
Eu gosto de... Sim. Pronto. E, Poliana, dentro do seu ambiente de trabalho hoje, tu é psicóloga no CATD, né? Você já Sim. pegou algum caso de algum paciente que tenha esse transtorno com TOD? Porque o que a gente percebe muito é justamente essa questão das comorbidades, que nem a gente Isso. estava conversando Sim. no início, que muitas vezes essa criança é diagnosticada com TOD e vem combinado o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E como que você enxerga esse cenário das comorbidades hoje? Isso tem um impacto no diagnóstico? Se tem, sim. como que funciona esse manejo, né? Digamos Aproveitando assim. que a Isadora está falando, né, é entender assim, primeiro, o que de acha é comorbidade, né? Interessante esclarecer. Fica muito entre nós, né? Assim, É. mas o que é Sim. comorbidade? E também, nesse caso que a professora estava falando de hoje de manhã, a mãe disse que a filha, em determinados momentos, começou a ouvir vozes. Isso dentro do TOD ou dentro do TDAH é normal, não é normal? Como manejar isso com os pais? Vindo para cá, as comorbidades, elas são uma ramificação, né? E é uma outra justificativa, né, se por assim dizer, de um primeiro transtorno, né? Sim. Então, a comorbidade, ela vai acometer aquela pessoa, né, aquele indivíduo com uma outra... os transtornos, acho que, se não me falha a memória, é combinado. Né, quando aquilo vem combinado. Então, a comorbidade, ela está associada, né? Então, tem autismo associado ao TOD, tem autismo associado ao TDAH. A comorbidade, ela é essa segunda visão que vai justificar determinados comportamentos, que não são característicos, por exemplo, do TEA. Né? Então, no TEA, a gente tem a rigidez, né, a dificuldade com as mudanças, por exemplo. E no TOD a gente também tem uma rigidez muito acentuada, mas a gente tem uma agressividade, um comportamento opositor. Então, a comorbidade, ela é essa segunda visão que vai justificar o que o comportamento, o que o TEA não comporta. Né? Deu para ficar claro? Sim. Deu. E aí, a outra pergunta que tu fizeste... É o impacto que isso O vai impacto ter no diagnóstico, né, sim, no caso. é muito grande, né, o impacto. Torna mais complicado Torna, ainda, né, o torna, processo. porque vem aí a questão de um segundo diagnóstico, né? Aí, às vezes, tem um lado da rede de apoio que cobra o diagnóstico, tem outro que fala que não precisa tanto, que o importante é tratar, né? E aí você se vê muito perdido nisso. E para a família, na verdade, um diagnóstico é uma sentença, né? Algo que vai cortar, né, o coração. Então, assim, dentro de avaliações neuropsicológicas, por exemplo, né, eu sempre falo para as famílias, essas suspeitas, né, que só o médico, o neurologista pode atestar isso para você, né? A minha comunicação com ele é o laudo. Né, existem aqui os dados, existem aqui as suspeitas, mas não encarem isso como uma sentença. Encarem isso apenas como, agora eu sei o que é e o que eu tenho que fazer. Né? Então, o impacto é muito forte, porque existe essa questão da cobrança de um outro diagnóstico, Sim. existe não existe aquele lado que não está muito preocupado, está preocupado mais em tratar, e existe a família que não quer, Sem né? dúvida. E às vezes a família que quer. Então, e na prática, a gente precisa ter um olhar muito mais aprofundado, né? Muito mais aprofundado. E vindo para ti, a pergunta foi... Primeiro, o que é comorbidade? Que já a gente falou. Que era a questão dá para associar. Sim, né? Responder. Entender melhor. É. Porque às vezes a criança tem a questão do TDAH e tem um forte mais a hiperatividade. E isso pode ser exatamente o TOD girando dentro por ali. do TDAH, a hiperatividade, o TDAH contempla, né? Por assim dizer, a questão da hiperatividade. O TDAH associado ao TOD, tendo o TOD como comorbidade, como segundo diagnóstico, aí os comportamentos são outros, porque a hiperatividade ela já está dentro do TDAH. No TOD, a gente tem os comportamentos, né, característico muito de comportamento totalmente opositor e desafiador. E a outra foi... Você lembra Teve não? outra. Teve outra. Lembro não. Qual foi, Alisson? Sim. Se era sim, você perguntou se você perguntou se é normal. Aí é mais característico mesmo da esquizofrenia e precisa ter um olhar muito aprofundado, né?
pode ser um momento de Sim. crise. O cérebro ele é desregulado, né? No TOD e no TDAH também. E até no autismo. Os transtornos. Corta essa parte. Existe essa região, né? O meu córtex pré-frontal, ele está totalmente desajustado, né? Então, eu me perdi. Tem Tá problema tudo não. bem. Tranquilo. Tá tudo Mas olha, bem. uma coisa interessante que você estava falando era essa questão que você falou da... Lembrei. Pois fale. Pronto. É, o... Esqueceu de novo. Não. E aí, precisa ser muito investigado, né? Porque não é muito comum a gente ter esses transtornos associados, né? Esquizofrenia e tudo. Mas, como ele falou, pode ser uma crise também. Então, como o cérebro está desajustado, né? Os lobos estão desajustados, pode ser, sim, que aconteça, né? Um momento como esse, mas precisa fazer uma análise muito criteriosa, né? Uma análise funcional. Não é comum, mas pode acontecer e aí existe uma análise para isso, né? Vocês duas que já estão atuando, né, atuam com crianças, essa questão da exposição muito cedo da criança às telas, como você mesmo falou, tem a isso ver exatamente com a questão do córtex frontal, a formação. Mexe muito com a dopamina, né? Isso, então, Sistema de recompensa. tem até um livro que eu acho que é de um sociólogo francês, é Fábrica de Cretinos Digitais, onde ele vai trazer vários estudos desses impactos. Dá para se dizer, ou ainda é muito cedo, desse aumento de diagnóstico, né, de laudo, de TDAH, de TOD, né, se está relacionado a essa exposição muito cedo a telas? E não só a exposição, mas a exposição exagerada. Sim. Não, o que eu sei, assim, hoje, né? Existe essa teoria para o autismo. Um tempo Que é o existiu autismo essa da teoria. tela, né? Isso, que a exposição, né, das mães nas telas, elas já contribuíam para que na gestação essa criança nascesse. Já na gestação. Já na gestação, mas essa teoria caiu por terra, né? Ela não foi comprovada. Então, hoje, o que a gente sabe que é maléfico por conta, vamos dizer assim, dos prejuízos que isso traz, principalmente na interação social. Que a criança fica acostumada a estar ali nas telas e ela perde as habilidades de socialização. As habilidades naturais, né? Quanto mais cedo ela é exposta, é uma fase que ela ainda está ganhando as habilidades. Então, assim, se eu não exerço, se eu fico todo o tempo no computador, não exerço isso, ela nem está ganhando a habilidade. Isso. Então, eu acho que... E também dos conteúdos que a gente tem hoje, Sim. né? Que as crianças estão expostas. Que aí acabam também gerando uma série de outros prejuízos. Sim, perfeito. Perfeito. Você também trabalha com a aba, né? Sim, trabalho com terapia aba. Como é que faz essa aplicação dentro do TOD? A gente vai trabalhar muito com estratégia de modificação de comportamento, né? De manejo de comportamento. A terapia aba é uma terapia intensiva, né? De intervenção, onde eu preciso de um aplicador, né? Que é comumente conhecido como acompanhante terapêutico também. Esse profissional ele é responsável por gerenciar o currículo da criança, que foi feito em avaliação, os objetivos, né? E na terapia aba, a gente tem esse plus, né, digamos assim, de estar intensamente com a criança. Então, geralmente, né, falando de uma maneira mais prática, todos os dias esse acompanhante terapêutico está com a criança. E quando a gente fala de transtorno, né, de determinadas... o nome me fugiu. Determinadas... coisas. Características, peculiaridades. Situações. Era um nome tão massa. Acontece. Quando, né, a gente tem atrasos, né, no desenvolvimento, desajustes, né, comportamentais, por assim dizer, a gente automaticamente fala de fazer uma repetição, um trabalho, né, ali mais intensivo, para que esse cérebro, para que esse organismo, para que essa pessoa se acostume com o outro lado, né? Com uma outra forma de se comportar. Então, o AT, ele é magnífico, né? Assim, as evoluções, né, que a gente tem dentro do campo da terapia aba, como essas estratégias comportamentais bem executadas pelo acompanhante terapêutico impactam na vida da família. Às vezes eu nem estou muito ali com a família por tempo, por não conseguirem ir até o espaço da clínica. Geralmente é a avó que leva, a tia. Mas o AT é uma ponte fundamental,
Então, assim, existe uma troca muito grande. A família se transforma com a presença do AT em casa. Então, assim, já é um trabalho psicossocial, de psicoeducação, já é um trabalho de intervenção no ambiente natural da criança. Então, a gente trabalha com estratégias de modificação de comportamento, isso no TOD, né? Onde a gente vai trabalhar uma nova maneira de se comportar, com várias estratégias comportamentais. Isso vai muito bem ajudar o que você falou, que a questão do TOD, às vezes, é uma forma de se comunicar, Sim. né? Uma forma de se expressar. O acompanhamento terapêutico, como ele está direto com a criança, ele acaba desenvolvendo uma sensibilidade até para poder entender melhor essa forma de se comunicar da criança. Não é isso? Sim, e mostrar para ela que existem outras formas de se comunicar, né? Porque é também um impacto para a criança. Como assim eu recebia atenção e me comunicava falando determinados palavrões, né? Palavras de baixo calão, batendo, né? Mordendo, jogando as coisas. Como assim eu me comunicava assim? Eu passei 9 anos da minha vida me comunicando assim, e hoje eu tenho que me comunicar de outra forma, né? Então, até ele tem que estar atento a essas estratégias de modificação de comportamento, né? E aí, a depender do nível cognitivo da criança, a gente trabalha também muito com psicoeducação. Mas tem crianças que têm um nível de entendimento mais comprometido, onde a gente se vê com mais resultados, trabalhando as estratégias mesmo de modificação de comportamento, né? Onde a gente vai mostrar mesmo para essa criança de uma maneira empática, de uma maneira, né, respeitosa, como essa comunicação dela precisa ser para que ela consiga viver bem em sociedade, para que ela consiga ter qualidade de vida, porque impacto na nossa em relação meu Deus. Gente, os impactos, né, nas relações é prejuízo, né? Então, gera qualidade de vida. Quanto mais relações saudáveis eu tenho, mais qualidade de vida eu também posso ter através das minhas relações. E o TOD é uma dificuldade de se relacionar, né, por assim dizer. E quando a gente começa a trabalhar essa maneira nova de se relacionar, a gente também está atuando na qualidade de vida. Uma coisa assim, hoje em dia, com essa questão do TDAH, do TEA, com os filhos, muitos pais, às vezes, acabam descobrindo, como a gente costuma dizer, por tabela. Sim. Eu tenho o meu filho apresenta algumas características, eu levo ao neuro, Sim. é feito todos os exames, faz o laudo, e aí, de repente, por que você não faz também, pai ou mãe? Né? E aí o pai descobre que também está dentro do transtorno, Sim. tem isso e tudo mais. Quando no caso do TOD e numa pessoa adulta, eu tenho meu filho começa a apresentar essas características de irritabilidade, de oposição, de violência, levo no neuro, saio todo o contexto, não, seu filho tem TOD. Aí depois diz, pai, será que eu também tenho? Porque eu sempre fui desse mesmo jeito. Mas essa situação que tu trouxeste, ela é muito comum no autismo. No TOD, quando não tratado, né, quando não acompanhado, ele vira um transtorno de conduta. Então, eu acredito, sim. Que então, pode ser eu acredito. Isso. Exato. Aí é que fica mais mascarado. E eu acredito que assim. dificilmente essa situação do adulto se reconhecer, ela é aí, quase no caso que... do adulto, por exemplo, no transtorno antissocial, ele já iria trabalhar o transtorno antissocial. Às vezes se ele chegasse nem na clínica, mas já muito difícil. Ele já não seria mais o TOD, seria o transtorno de conduta e associados à infância, né? Sim, necessariamente o TOD e o transtorno de conduta. E isso, se não for tratado, pode evoluir para um possível transtorno de personalidade antissocial. E aí eu acredito que vai ser muito... não tem uma frase, né? Não tem como... não tem como ajudar uma pessoa que não vê problema nas próprias atitudes. O transtorno antissocial, o transtorno de conduta é bem isso. Então, vai ser bem... Acredito que uma chance, assim, muito mínima desse sujeito ter um filho e ver que o filho tem e dizer, meu Deus, eu também tenho, vou descobrir. Geralmente é uma pessoa que vai ter relações bem complicadas ou nem ter relações, ou se as relações existirem, elas vão ter um determinado tipo de interesse. Então, nesse caso...
do TOD, isso é quase que sem chance, né? Assim, na minha visão. Sim. Já no autismo é muito comum. Nossa, o meu filho começou o tratamento, eu também tô vendo aqui que eu tenho umas coisas, né? Eu recebo muitos pais. Paulo, tu nem sabe. É o que foi. Fui num psiquiatra também, viu? Tô dentro do espectro. Show de bola, vamos tratar, né? E aí, como é que essas pessoas conseguiram chegar na fase adulta? Há muito custo, né? A depender de algumas pessoas. Eu já tive a oportunidade de ver adultos, né, dentro do E espectro. no autismo, né, Poliana, é mais fácil chegar sem o diagnóstico na fase adulta. Agora, no TOD é mais Isso, difícil. Porque, assim, você vê uma criança todo o tempo desafiando, todo o tempo, vamos dizer assim, com um comportamento extremamente disruptivo na escola. Isso. A escola, não pressionar, não questionar por um tratamento. Essa família também, assim, É porque eu estava ficar... pensando exatamente, por exemplo, na minha geração, dos 40 anos. Né? Porque, por exemplo, a gente está falando de criança até os seus 8 anos de idade. Então, se a gente pega 30, 35 anos atrás, não havia nem essa conscientização toda que nós temos hoje. Sim. Né? Então, aquela criança de 35 anos atrás que pudesse ter o TOD, ele não teve como a família perceber ou como a escola perceber. Era muito mais o rebelde, né? Que chamava de rebelde sem causa. Né? E aí, hoje em dia, como é que ele poderia... Provavelmente é uma pessoa de difícil convivência, que ninguém quer estar perto, que as pessoas têm medo. Por isso que a chance de ir para um antissocial é muito alta. Grande. É muito alta. Porque você acaba minando as relações que estão ao seu redor. Isso. E entra muito assim, eu nasci assim, eu sou assim, né? Não mexe com fulano, porque se tu mexer ele vai reagir dessa forma. Então, acaba tendo alguns conformismos, né? Aí, ao longo da vida. Mas o adulto que foi uma criança TOD, provavelmente ele tem transtorno de conduta ou antissocial. Sim. Poliana, fala aí já um caso, assim, bem bacana que tu pegou de TOD pra gente. De TOD, Um que tenha te marcado, que foi muito desafiador, de você conseguir manejar. Como que foi pra você? Porque eu vou te dizer aqui, esses meninos aqui estão todos na clínica, né? Sim. Esse semestre eles estão fazendo só triagem. Mas no próximo, eles já vão para psicoterapia mesmo. Né? E a gente está com essa demanda de crianças muito altas. E com TOD. Então, assim, de uma certa forma também já ajuda todos nós. Com certeza. Nos direciona. Ouvindo o teu manejo também nos gente, ajuda. Se aprofundar na literatura e nas estratégias de manejo de comportamento, né? Como a gente estava falando, esses comportamentos, eles são uma comunicação, eles têm uma função. Então, eu estou te batendo porque... talvez a função de te bater me deixe feliz, que eu acho divertido. Né? Então, você tem que estar muito atento. Né? Você tem que estar muito atento mesmo. E porque, assim, uma vez eu vi, não lembro, mas eu ainda era estudante, que eu vi que a cada 10 pacientes que um psicólogo poderia atender, um pode ser psicopata e ele nem antissocial. Tira isso, psicopata. Pode ter transtorno antissocial e nem perceber, e o psicólogo nem perceber, né? E aí tem que estar atento, tem que estar muito atento. Também já ouvi casos, né, de profissionais que conseguiam perceber isso. Eu sempre gostei, né, dessas séries e tal. E aí eu sempre tive muito isso, né? Enquanto profissional, também atuando dentro desses casos, eu preciso estar muito atenta, porque é uma maneira de se comunicar. Né? E o caso que mais me chamou a atenção era um caso onde tinha o autismo, né? E o TOD ele vinha como comorbidade. E, na verdade, ele se apresentava muito mais acentuado do que os sintomas de TEA. Só que a gente tinha uma dificuldade, um comprometimento na linguagem, na compreensão. Então, a gente tinha comportamentos disruptivos de se jogar no chão, de cair de propósito, de bater, de jogar as coisas bem mais acentuado. Né? E era um desafio, porque essa criança via tudo isso como um divertimento, né? Então, o AT precisou trabalhar muito o lado emocional dele para conseguir lidar com aquilo e ajudar aquela criança da melhor forma e para mostrar para ela um novo viés, né? De se comunicar. Então, a gente usou diversas estratégias, né? Estratégias tem uma que eu amo, né, que é a economia de fichas, quando a gente vai ali mostrando no concreto para a criança os efeitos do comportamento dela, né? Então, olha, esse comportamento ele é muito bom,
né? Olha o que veio para você. E aí, por meio de fichas, né? Coisas que a criança gosta, a gente vai construindo essa visualização, tirando do abstrato e colocando no concreto. Porque, a depender do nível cognitivo da criança, ela vai ter uma dificuldade de entender as coisas mais abstratas. Então, aquele sermão, olha, não pode, não faça isso me deixa triste. Talvez a criança não esteja entendendo absolutamente nada. Principalmente com TEA, né? Exato, porque existe um comprometimento, né, na compreensão muito grande. Então, a gente tem que, quanto mais concreto, tirando mais do abstrato, melhor. Né? Então, foi uma das formas que a gente teve muito... Que susto. Que a gente teve... Eu pensei que era o microfone que tinha. Uma das formas que a gente teve mais sucesso, né, foi nesse quadro. Então, depois a gente começou a usar velcro, né? Ele ia lá, botava e tudo. Depois a gente foi para uma lousa. E aí, quando ele fazia alguma coisa legal, ele ia lá, botava uma estrela nele mesmo, que é o que a gente chama de automonitoramento, autogerenciamento. Com ele funciona muito bem, mas a gente tem que estar sempre revisando as estratégias por conta do comprometimento na compreensão, né? E foi um caso que marcou muito, que a gente tinha 2 transtornos conversando juntos, né? O Todd sendo mais preocupante, né? Porque atrapalhava muito a intervenção, no sentido de que tudo que era colocado como proposta, mesmo que de uma maneira muito sutil, era altamente aversivo para ele, né? E aí a gente estava lidando com a questão do desafio, né, de ter o transtorno desafiador, e a gente estava lidando com a rigidez que o autismo apresenta. Então, foi bem desafiador. E a estratégia foi bem essa, assim, observar, fazer as análises funcionais, anotar, né? A gente que trabalha muito nessa área do comportamento, a gente está sempre com dados, né? Isso. Tem que ter dados. Dados me confortam muito. Então, a gente, né? Vamos lá, análise funcional, né? Esses registros que a gente tem ajudam demais. Porque quando você bota no papel, inclusive a escrita, ela é uma ferramenta validada pela ciência, assim, fantástica. Porque quando eu escrevo, eu estou treinando, eu estou sedimentando aquilo. Então, eu, enquanto observador, né, ali das áreas da comportamental, preciso estar atento. Às vezes é uma coisa, gente, uma luz. Às vezes é uma chinela. Já aconteceu, né, de ser uma chinela. A gente descobriu uma vez com a chinela que o acompanhante terapêutico ia, era o que estava... Era o gatilho. Era o gatilho. É muito importante essa parte que você falou. Identificar principalmente os gatilhos que a criança apresenta, né? Porque às vezes é uma coisa que pra gente pode parecer simples, mínimo, mas pra ela é o que gera todo um desconforto e essa criança pode entrar em crise, né? E hoje a gente recebeu uma mãe na palestra sobre TOD e ela estava falando sobre a experiência dela com a filha, e ela falando, gente, uma criança com TOD, quando entra em crise, ela tem muita força. Muita força. É uma força que parece uma descarga cerebral muito forte. Parece com a de um adulto. Quando ela tá nesse momento, assim, parece que ela consegue se equiparar com a força do adulto, consegue bater de frente. E é muito difícil, né, você reagir a essas situações. Então, o que eu queria saber também era, nesse caso que tu comentou, como que você lidava com os cuidadores, no geral? Como que era essa abordagem com a família? Entendi. Eu pensei que tu ia... Porque eu queria colocar uma outra. Certo. Com os ATs, né? Que hoje, assim, eu tenho muitos alunos ATs, né? Eu já fui AT também. Não ABA, né? Eu já fui AT na psicoterapia, com a TCC. Minha carreira clínica começou aí, como acompanhante terapêutica. E eu percebo hoje, né? Nos contextos que eu estou, né? E também na fala de alguns alunos que, de uma certa forma, às vezes, como eles são eles que estão ali no front, né? Eu sei o que é isso, né? Sim. E, assim, eu sinto, às vezes, falta de um suporte maior para eles, sabe? Não só o suporte da supervisão. O suporte emocional. E até mesmo nesses casos de, por exemplo, uma criança com TOD, né? Se ela entra em crise, é muito, vamos dizer assim, esse rapaz, essa moça, né, que ainda está na faculdade, é um estagiário, geralmente, tem esse preparo, ou então, vamos dizer assim, como é que ele sai desse atendimento depois de um momento desse, né? Vamos dizer assim, porque
eu me solidarizo porque Já passou. tenho muitos alunos, né, hoje, graças a Deus, mas também porque eu já passei por isso e eu já peguei, assim, Você sai casos devastada, sem energia. extremos, exatamente. Sem energia. Então, eu queria saber, assim, se na tua lida, né, com os acompanhantes terapêuticos, se tu tem algum diferencial com eles. Eu prezo muito por isso, né? É tanto que quando eu vou dar curso, uma das primeiras coisas que eu gosto de enfatizar antes de iniciar é um treino, uma dinâmica que a gente pode até fazer aqui, né? E já fica para quem está assistindo. E já fica até para quem está assistindo, que a primeira coisa que eu gosto de trabalhar com eles é essa questão da parte emocional, do controle emocional. Porque vai estar na casa e essa criança vai se desorganizar e existe o receio pelo julgamento da família. O que vão achar? Vão achar que eu fiz algo, tem as câmeras, né? Sim. E acaba que uma série de pensamentos vão vindo ali e esse até acaba se desregulando, se desestruturando, né? Saindo ali do eixo. Eu já saí do eixo muitas vezes, né? Mas eu tentava ver o que a minha supervisora sempre falava, né? Você se aproprie da segurança que você tem ali. Você está estudando para aquilo. Para a família, você é a pessoa que sabe. Mesmo que você não saiba, aqui é o lugar que a gente vai discutir. Mas é tentativa e erro. E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com eles é a parte emocional. Diante de uma crise, né, vamos imaginar os nossos pensamentos. Né? Quando a gente está muito dentro dos nossos pensamentos, a gente não consegue ver o que tem na frente. Né? E quando eu me distancio do pensamento, eu consigo ver. Consigo ver o teu cabelo, consigo ver tua roupa. E se eu estiver dentro do meu pensamento, eu vou paralisar. Né? Então, eu gosto muito de trazer essas propostas, né? Para que eles possam ir se munindo de força de vontade, né? De sempre trabalhar com o que o trabalho deles está impactando positivamente, não só na criança, mas em mim. Né, em mim, os ATs, assim, é sangue, é o meu sangue. Eu sou só um corpo, mas é eles que bombeiam ali a intervenção, Sim. né? Se eles não estiverem lá bombeando, não vai. Então, existe esse olhar também, né? E eu fico muito feliz quando algumas famílias também têm esse olhar, né? Não precisa vir hoje, tá doente, né? Olha, hoje ele tá mais estressado, a sessão não vai render. Né? A gente vai trabalhar aqui com as orientações que vocês deram. Então, é uma via de mão dupla. Né? Claro que existem ATs que, em determinados casos, têm a conduta daquele exemplo que você deu, de vou finalizar aqui, não dá para mim. Né? E tá tudo certo. O importante é estar bem, porque não adianta a gente trabalhar com um público que a gente não vai dar conta, que a gente não tá feliz. Então, tem esses profissionais que falam, aqui não dá para mim. Perfeito, né? E assim, eu prezo muito, sabe? Sempre nas sessões, quem tá comigo, e aí, como estamos? Né? Uma das primeiras perguntas que eu faço. Aí falam assim, essa semana foi ótimo o atendimento, ela tava assim, ele tava assim. Não, tô perguntando tu, né? Você. Eu tô bem, né? E aí eles vão desabafando, a gente vai pontuando. A sessão dá tempo de fazer bastante coisa. Inclusive, precisa ter esse olhar, né? Essa sensibilidade. Eu tenho bastante essa troca, sabe? Porque eu também já passei por isso, né? E eu sentia falta, né? Muitas vezes eu ia só na literatura, mas na literatura eu achava mais conteúdo do que alguém me acolhendo, né? E me dizendo como é que eu poderia gerenciar aquela situação, né? E eu tive que ir aprendendo na vivência mesmo, de que algumas coisas eu tenho controle, outras eu não tenho controle. Eu não posso absorver algumas, né? Uma coisa que eu escuto muito. Ai, Polly, eu saio de lá, tudo que eu fiz, a família faz o contrário. Aí desestimula, né? Mas isso não é nosso. Né? Eu entendo a tua dor, eu também sinto isso. Mas se a gente focar nisso, né, no primeiro momento a gente vai estagnar. Vamos fazer um treino parental, vamos botar essa família na sessão para ver se a gente melhora nisso aí, né? E aí a gente já sai daquela postura de ruminar, daquela postura de paralisar, porque desestimula, né? Quando você foca muito. Assim, Meu trabalho não está rolando e tal, mas eu estou vendo. Para os alunos, para os estudantes, né, que ainda não têm uma experiência, né, é muito normal ter essa insegurança. Né? Então, assim, é interessante quando você no seu espaço, eu no meu espaço, quando a gente acolhe, vai levando sempre
para um olhar positivo do que eles estão fazendo. Isso. E também, vamos dizer assim, de uma certa forma, acolhendo essa Essa insegurança. esse despreparo, essa insegurança, que é natural, né? Isso. Eu tive muito, né? Olha que assim, os meus 2 pacientes, meus 2 primeiros de AT, eu fui assim era uma senhora, transtorno de ansiedade generalizada, e outra um drogadicto. Assim, um drogadicto do mais alto escalão, né? Então, assim, eu chegava na supervisão, né? Eu chegava, assim, apavorada, né? Porque, eu, assim, achava que nada do que eu estava fazendo estava surtindo efeito. E você acaba gerando... trazendo para si, né? Isso é muito difícil. Exatamente, né? Mas, graças a Deus, né? Que eu era uma pessoa, assim, muito maravilhosa e conduzia muito bem. E aí, a partir dali, eu fui ganhando pela condução dele e também, claro, pelo meu trabalho individual, de estudo, de preparo, eu fui ganhando segurança para pegar outros casos e depois para alçar outros voos. Então, vamos dizer assim, é muito importante a gente ter esse acolhimento. Tem que ter. E, assim, acolher, né? A primeira coisa que eu pergunto, você se culpa muito, né? Me culpo. Pois vamos ver uma outra forma, né? Vamos sair um pouco da culpa, né? Tá no teu controle essa atitude da família? Não tá. Né? Claro que não é simples, assim como eu estou dizendo, né? A gente vai fazendo um trabalho ali toda semana, pelo WhatsApp, a gente vai conversando, mas tem que ter, né? Olha, não briga com essa tua culpa, não. Né? Acolhe essa tua culpa, mas entende, acolhendo que isso não é teu, né? Sim. Eu também passo, e eu adoro falar, né, as minhas experiências, eu vejo que eles crescem muito com isso. Eu também me senti assim. O primeiro caso que eu peguei, eu não sabia nem o que era autismo. Fui aprendendo na... Poli, sério, você acha que eu já cheguei sabendo? Não, eu, né, também além muito, né? Eu lembro que a pessoa que me recrutou falou assim, tem que gostar muito de criança e de análise do comportamento. Eu amo. Era para entrar, né? E, graças a Deus estou aqui, gratidão. Mas não entrei já, né, supervisionando. Então, né, todo mundo tem uma trajetória. Processo, né? A gente É tem um processo. que respeitar os E processos. tenham isso, né? A minha mensagem é, estudantes, vocês que estão finalizando, vão entrar nisso, tenham isso. É um processo, é multifatorial, é você estudando, é você sendo acolhido, estando nos braços certos, né? Da nossa querida docente, professora. A voz dela eu já ponto quero. Extra, né? Agora, Sim. ponto extra. Né? 10 para todo mundo no relatório. Certo, perfeito. Pronto. E é isso, tem que se acolher. Ótimo. Poliana, assim, eu quero te agradecer muito. Também, foi muito bom estar aqui sua com vocês. disponibilidade, eu tenho certeza que vai... Assim, isso é muito engrandecedor para todos que vão assistir, né? Até mesmo para os nossos outros alunos Fico aqui muito feliz. não estão aqui, mas que também vão ter acesso, né? Eu agradeço aqui essa turma maravilhosa, o Duarte, a Isadora, e aí a gente vai se encontrar em outros momentos. Muito obrigada. Certeza. Obrigada, muito gente. obrigada. E até a próxima. Obrigado, boa noite. Obrigado também à produção noite, da equipe, né? Toda aqui Obrigada nos pelo bastidores. backstage, por todo o apoio. Isso. E pode pegar Vocês o bis, são viu? O bis tudo. é pra você Ai, também. Pode pegar. gratidão. Olha, educado, né? Eu posso pegar também? Pode pegar. Pode, professora, pegue aí. honra. Depois eu vontade. pego mais. Pega aí. Eu amo, eu tava de olho aqui nesse Pode pegar, rapaz. amadinho. Acabou, né?